Então vamos lá? Você é servidor público municipal, professor, agente de saúde, assistente administrativo, guarda ou qualquer cargo. Está se perguntando: quando eu vou me aposentar? Quanto vou receber? As regras mudaram para mim? Essas são perguntas que chegam no meu escritório de servidor público municipais do estado de Minas Gerais. E o problema é que a resposta não é simples, porque depende de uma coisa fundamental que a maioria das pessoas não sabe. O seu município tem regime próprio de previdência ou ele está pelo INSS? Essa diferença muda tudo. Muda a idade que você precisa ter, muda o tempo de contribuição, muda o valor que você vai receber e muda o que acontece se você quiser continuar trabalhando depois da aposentadoria. Fica até o final que eu vou te explicar cada cenário, as regras de 2026 e o que você precisa verificar hoje, antes que seja muito tarde. Antes de qualquer coisa, você precisa responder essa pergunta: o seu município tem regime próprio de previdência social, o RPPS? Eu vou explicar a diferença de forma simples. Vamos lá. O RPPS é o fundo de previdência exclusiva dos servidores públicos de um determinado ente. Pode ser federal, estadual ou municipal. É administrado pelo próprio governo. Os servidores contribuem para esse fundo e se aposentam por ele, com regras específicas para o serviço público. Já o conhecido INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, é um sistema que atende trabalhadores de carteira assinada, autônomos, MEIs e também servidores municipais cujos municípios não tenham instituído regime próprio. E o que acontece? A maioria dos municípios brasileiros não possui um regime próprio de previdência. A nossa Constituição Federal diz que o município pode ter um regime próprio, mas não é obrigatório. E a maioria dos municípios são pequenos. Em Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do Brasil. São mais de 853 ao todo. E simplesmente não criou o seu fundo de previdência, ou criou depois extinguiu. Isso significa que milhares de servidores municipais em Minas Gerais e em todo o Brasil se aposentam pelo INSS e muitos sequer sabem disso. Acham que têm regras diferentes por ser servidor público, quando na prática seguem as mesmas regras de qualquer trabalhador. Mas agora, como saber se você contribui para o INSS ou para um regime próprio? Olhe no seu contra-cheque. Se os descontos forem para o INSS, aparece como INSS ou Contribuição Previdenciária do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Você estará no regime geral. Se for para o fundo municipal, aparece com o nome de RPPS ou com o nome da instituição previdenciária do município. Em caso de dúvida, pergunte ao Departamento de Recursos Humanos do município que você trabalha. Aqui é o ponto de partida de tudo para você se planejar para a sua aposentadoria. Se você é servidor municipal e está vinculado ao INSS, as regras de aposentadoria são as mesmas do trabalhador da iniciativa privada, com todas as mudanças da reforma previdenciária de 2019. Mas atenção! Existem 3 formas principais de se aposentar pelo INSS em 2026. E escolher a certa pode fazer uma diferença enorme no valor do benefício. A primeira forma é a regra permanente, para quem ainda está longe de se aposentar. Mulher, 62 anos de idade, mais pelo menos 15 anos de contribuição. E homem, 65 anos de idade, mais pelo menos 20 anos de contribuição. Nesse caso, o benefício é calculado sobre a média de todas as contribuições desde julho de 1994. Você recebe 60% dessa média se tiver o tempo mínimo, mais 2% para cada ano adicional que ultrapasse os 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos para os homens. Traduzindo, para você receber 100% da média, uma mulher precisa de 35 anos de contribuição, um homem precisa de 40 anos de contribuição. Na segunda regra, é a regra de transição por pontos. Essa serve para quem já está mais próximo da aposentadoria. Aqui, soma-se a idade com o tempo de contribuição. Em 2026, os valores são: mulheres, 93 pontos, mais um mínimo de 30 anos de contribuição. E para os homens, 103 pontos, mais um mínimo de 35 anos de contribuição. Por exemplo, na prática, um servidor com 63 anos de idade e 40 anos de contribuição somam 103 pontos. Pode se aposentar pelo sistema de pontos. A terceira regra é a regra de transição por idade progressiva. Para as mulheres, 59 anos e 6 meses em 2026. Nessa regra, aumenta-se 6 meses por ano até chegar a 62 anos.
Para os homens, 64 anos e 6 meses em 2026, aumentando-se também 6 meses por cada ano até chegar a 65 anos. Lembrando os requisitos mínimos de 15 anos ou 20 anos de contribuição, respectivamente. Uma questão muito importante é que os tetos de aposentadoria são diferentes do RPPS para o RGPS. O teto do INSS em 2026 está em R$ 8.475,55. Isso significa que, independente de quanto você ganhava como servidor, o INSS não paga mais do que isso. Se o seu salário era maior, a diferença fica para trás, salvo se o município tiver alguma política de complementação, o que é muito raro de acontecer. Esse é um dos pontos mais delicados para os servidores municipais vinculados ao INSS. A aposentadoria pode representar uma queda significativa no padrão de vida. Agora, um cenário especial que atinge diretamente os professores municipais e é um dos temas mais buscados na internet essa semana. Os professores da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, têm uma regra diferenciada para a aposentadoria. É o que chamamos de aposentadoria do magistério, e ela garante uma redução de 5 anos, tanto na idade quanto no tempo de contribuição. Mas atenção, essa regra se aplica a qualquer professor municipal, independente de estar vinculada ao INSS ou ao regime próprio do município. As regras permanentes para professores. Mulheres professoras se aposentam com 57 anos de idade, mais 25 anos de contribuição, todos no magistério. Esse é o grande detalhe. Homens, como professores, se aposentam com 60 anos de idade, mais 30 anos de contribuição, e esses 30 anos devem ser todos de magistério. Aqui vem outro detalhe que mais gera polêmica na prática. O benefício reduzido só vale se todo o tempo de contribuição tiver sido exercido em função de magistério. Se você passou alguns anos trabalhando em outra forma, como em encargos administrativos, mesmo dentro da instituição escolar, esse período não conta como aposentadoria especial do professor. Mas esse período pode ser aproveitado em outras regras de aposentadoria. É o que chamamos de planejamento previdenciário. Analisar todas as atividades que a pessoa exerceu ao longo da vida e descobrir qual é a combinação de regras resulta na aposentadoria mais vantajosa. Sem esse planejamento, muita gente aposenta com menos do que deveria de fato ou espera anos a mais do que precisaria de fato. Aqui no escritório, nós temos advogados especializados nessa área que conseguem apresentar um cálculo detalhado para você. Qualquer coisa, já deixa um comentário aqui embaixo que a gente entra em contato. Se o seu município tem o RPPS, as regras são diferentes, em alguns casos bem mais vantajosas. O primeiro ponto é saber se o RPPS do seu município já aderiu às regras da reforma previdenciária de 2019. Nem todos fizeram isso ainda, apesar do grande tempo que já teve. E os que não fizeram estão com prazo pressionado. O governo federal já está cobrando adequação e os municípios, se não se adaptarem até agosto agora de 2026, vão enfrentar consequências financeiras. Agora, para quem já está com o regime próprio da reforma, as regras de 2026 são: a regra permanente, mulheres 62 anos e 25 anos de contribuição, mais 10 anos no serviço público e 5 no cargo atual. Agora, para os homens, são 65 anos de idade, 25 anos de contribuição, lembrando o detalhe que precisa ser 10 anos no regime próprio como servidor público e 5 anos nesse mesmo cargo. Agora, para os professores, isso reduz um pouco. As mulheres estando com 54 anos, mais 25 anos de magistério, e os homens 60 anos e 30 anos de magistério. Dois direitos que só existem no regime próprio e que muita gente perde por não saber: a integralidade. Quem ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 pode ter direito à aposentadoria por valor integral do último salário, não a média da contribuição. Isso pode representar uma diferença enorme no benefício. E a segunda é a paridade. Quem ingressou antes de 2004 pode ter direito à paridade. Quando o governo concede um reajuste para os servidores ativos, a aposentadoria recebe também o mesmo aumento. Isso protege o poder de compra ao longo dos anos. Esses dois direitos são chamados de direitos adquiridos e os servidores que têm muitas vezes não sabem ou não sabem como exercer. E outro detalhe é o abono permanência. Se você já completou todos os requisitos para se aposentar, mas quer continuar trabalhando, tem direito ao abono permanência, um valor equivalente à sua contribuição previdenciária mensal, que é devolvido para você. É como um aumento líquido no salário. E esse dinheiro fica para você enquanto você optar por permanecer no cargo.
Uma outra pergunta que a gente sempre recebe por aqui é se a pessoa pode aposentar e continuar trabalhando no mesmo cargo numa prefeitura. E a resposta é depende do regime. Se você está no INSS, sim, o servidor municipal que se aposenta pelo INSS pode continuar exercendo o mesmo cargo no município e recebendo os dois salários ao mesmo tempo. O salário e o benefício da aposentadoria. Não há vedação constitucional para isso. O STF já confirmou esse entendimento. Agora, se você está no regime próprio, não tem como. A Constituição Federal proíbe expressamente que o servidor receba proventos de aposentadoria pelo regime próprio acumulando com remuneração de cargo, o emprego ou função pública, salvo encargos acumuláveis previstos na Constituição, como 2 cargos de professores ou professor com cargo técnico na área de saúde. Mas atenção, o servidor aposentado pelo regime próprio pode trabalhar na iniciativa privada sem restrição e pode exercer cargo em comissão dentro do serviço público, desde que não seja de cargo efetivo. Entender essa diferença antes de requerer a aposentadoria pode evitar decisões que custam dinheiro e que são difíceis de reverter. Quem trabalhou na iniciativa privada contribuiu para o INSS durante anos e depois entrou num cargo público com regime próprio. Esse tempo de INSS não pode ficar perdido. Existe um mecanismo chamado de contagem recíproca ou compensação previdenciária, que permite somar o tempo de contribuição do INSS com o tempo de regime próprio para efeitos de aposentadoria. Mas atenção! O cálculo do benefício é feito de forma proporcional. Cada regime paga uma proporção correspondente ao tempo de contribuição nele. O INSS paga parte do tempo que foi pelo INSS e o regime próprio paga parte do tempo que foi de regime próprio. Isso é simples na teoria, mas na prática envolve cálculos específicos e comunicação entre os dois sistemas. Muita gente deixa de aproveitar esse tempo por não saber como fazer esses requerimentos de forma correta. Agora, se você é servidor público municipal, a mensagem desse vídeo é simples. Você precisa saber qual regime está, quanto tempo já contribuiu e qual a melhor estratégia de aposentadoria no seu caso. Essas informações não aparecem de forma automática, você precisa buscar. E quanto mais cedo você buscar, mais tempo para se planejar você terá. Se ficou alguma dúvida sobre a situação específica, em qual regime você está, se tem direito à aposentadoria do magistério, se tem direito à integralidade ou paridade, ou como aproveitar o tempo de INSS no regime próprio, entre em contato comigo. O meu número está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Compartilhe esse vídeo também com aquele colega que é servidor e precisa saber dessas informações e até o próximo vídeo.